O Sindipetro-NF também cobra transparência nos números de contaminações no setor petróleo. Sindipetro-NF contra a Covid-19. Bom, estamos de volta, são 8 horas e 48 minutos, fechando esse bloco. Arnaldo Neto, volto direto a você para não perder tempo. Eu quero corrigir aqui a RJ, Arnaldo, muito obrigado. Você corrigiu, falou mais cedo, eu acabei afirmando que era 240, é a 244, e o traçado dela é o que Milson Amaral estava falando internamente, pegaria ali perto de Bitioca, ligando até o porto. Inclusive já está pronto o projeto, aí tem todo um estudo, tem todo um gasto, já foi feito inclusive audiências públicas, mas num outro programa a gente fala sobre isso. Arnaldo, obrigado aí pela ajuda, a RJ é 244. Desculpa eu ter falado 240. Nada, mas vamos lá, porque o nosso tempo já está se esgotando, a gente precisa falar sobre alguns assuntos ainda, Emil. Se a gente vai estourar um pouquinho o tempo do programa, mas no máximo até 9h10. Então a gente tentar cadenciar aí, poder a gente tem 20 minutos para a gente concluir. Primeiro eu vou trazer aqui duas perguntas do Facebook, que elas acabam se interligando. Uma é da Ana Paula Gaia, que ela fala que são várias obras abandonadas no município. Podemos citar o Parque de Exposição e a Central de Tratamento de Esgoto, que fica ali entre São João da Barra e Atafona. Além disso, temos a fábrica da Tessex abandonada. Quais seriam os destinos dessas obras num eventual governo? E o Fábio Pedra, meu amigo Fábio Pedra, meu compadre Fábio Pedra, e a Atafona, que vive abandonada há décadas. O que Emils pretende com relação ao saneamento da Foz e o avanço do mar? Bom, eu quero dizer para você que esse assunto é um assunto que me toca profundamente, Arnaldo. Falar sobre a Atafona, falar sobre as obras paralisadas, a gente tem que trazer aqui uma rapidez na fala, mas você sabe que o sonho de Fábio e o sonho do povo de Atafona, você mora na Baixada, né, a sua família lá, o Nadinho com a sua mãe Liliana, toda a sua família, né? E você sabe o que significou os últimos anos, né? O bairro da Baixada é um bairro que foi criado, com o advento do Pontal efetivamente ter subido, que hoje falam em ir no Pontal. O Pontal, na verdade, é uma outra denominação que foi dada, que a área do Pontal realmente não existe. Acho que você se lembra pouco do Pontal efetivamente, né? Você não teve chance de viver aquela área lá tão maravilhosa. Eu digo para você o seguinte, vocês sabem que Atafona, se continuar como está, a tendência é sacrificar cada vez mais. Não dá para você continuar pensando em Atafona sem pensar em pesca. Hoje, Arnaldo, nós sabemos que a pesca significa para Atafona, na minha visão, 95% da movimentação financeira da base econômica de Atafona. Está lá agora, inclusive, máquinas dragando o canal da SEAB, mas não basta isso, se não dragar a foz toda para que as embarcações possam sair. Eu falei ainda há pouco sobre uma traineira do Dail que teve que ir para Macaé, porque, Cláudio, ela não pode entrar na foz nossa. Está com 30 e tantas toneladas de pescado, o município perde de colocar isso na sua receita, o dinheiro não vai circular aqui como deveria circular. E por quê? Porque nós temos, desde a nascente do rio até aqui na Foz, uma situação que foram quebrando o rio, e hoje o assoreamento é uma realidade a ponto de ter acabado com a ilha de convivência, porque ela se juntou à Atafona, então deixou de ser ilha, está anexada ao território sanjoanense.
abriu-se uma pequena foz entre o que era a Ilha de Convivência e o Peçanha. Ali nem todas as embarcações conseguem sair ou entrar, sair para o mar e voltar para o Paraíba. Depende muito da influência da maré. Outro dia eu recebi um recado, tinha embarcação desde as 7 horas da manhã, fundeada um pouco ali fora, esperando a maré subir para que pudesse entrar. A maré só foi encher completamente por volta das 14 horas. Imagina você querendo chegar em casa depois de vários dias no mar, tendo que ficar à espera de uma situação como essa. E mais ainda, meu caro Cláudio Nogueira, a questão do avanço incontinente do mar. Nós temos hoje, segundo consta a história, desde a década de 50 que o mar avança. Eu nunca entendi bem umas pedras que eu via no Pontal, não os espigões, Arnaldo, pelo lado da foz, pelo lado da praia. Eu fui ver que aquilo ali já tinha sido um trabalho para tentar segurar o avanço do mar. Se não tiver, Cláudio, um trabalho como foi feito em Marataízes e outros municípios com avanço do mar, aqui o INPH fez um levantamento, fez um estudo que foi mostrado no governo passado. Ficou-se de pensar na construção dos espigões que daria essa condição de engordar a praia, de melhorar o aspecto da nossa praia de Atafona, tão visitada, e dar proteção na área da Foz do Paraíba, fazer o afundamento do canal da Foz. Tudo isso depende. E eu tenho aqui comigo hoje, posso dizer para vocês, um amigo que se conhece da situação, que é o Dalmo, que pleiteia também a chance de ser candidato a vice-prefeito, junto com o vereador Eziel, vai ser indicado pelo PSC, né? E nós podemos dizer para vocês, o Dalmo fez um levantamento, Arnaldo, de contingenciamento para os próximos 8 anos. E nesse contingenciamento, mantendo o patamar de arrecadação, dá para se contingenciar 130, 140 milhões de reais. E esses valores daria para se pensar em Atafona, numa grande obra, e também na Praia do Açu. A Praia do Açu, que tem que ser cobrada do porto, tá? Na minha opinião. Então, são essas situações. Quanto aqui, obras paralisadas, eu queria que vocês soubessem do seguinte, o meu caro Cláudio Nogueira, você vai pasmar com o que eu vou dizer aqui, os amigos de Campos também. Nós temos uma mega, eu não sei se o Arnaldo já entrou para ver, nós temos uma mega central de tratamento de esgotos entre Atafona e São João da Barra. Uma mega que nunca entrou em funcionamento. Nunca entrou em funcionamento. Gastou-se uma fortuna na construção daquela mega estrutura, mas é mega mesmo. E hoje, meu caro Cláudio Nogueira, nós não temos hoje 1 metro de esgoto tratado. Tem-se uma estação de tratamento acima da Praça de São Pedro aqui na cidade. A central de captação d'água da SEDAI é uma outra situação. Isso você fala é SEDAI, né, Milson? Essa obra é governo do Estado. Não, desculpe, não. É uma outra situação, meu caro Cláudio e Arnaldo, que nós temos que resolver aqui. A SEDAI está há mais de 20 anos explorando São João da Barra e nunca fez tratamento de esgoto, nunca fez, ao contrário, faz buraco na cidade para poder consertar a rede d'água e não repõe como deveria repor, tá? E nunca tratou, porque é SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, não trata nada de esgoto. A prefeitura fez, na década de 70, a nível de experiência, uma rede de esgoto bem doméstica, com manilhas de barro e tudo mais, sem planejamento de engenharia, com pessoas daqui de bem que fizeram. Deu certo, porque fez na principal avenida, e aí todo mundo foi pedindo um puxadinho para ali, para aqui, começou a ter problema de nível, porque isso tudo vinha pela gravidade. Nós não temos, hoje tem uma estação, uma caixa de bombeamento, apenas no local que pejorativamente chamam de Cocolândia. Sabe por que chamam de Cocolândia? Esse é o nome. No entroncamento da rua, Arnaldo sabe, está lá, está acenando positivamente. Sabe por quê, Cláudio? Porque fica no entroncamento das ruas João Francisco com São Pedro, entendeu? E ali é uma área baixa. E toda vez que tem entupimento de esgoto, tinha entupimento de esgoto, as casas se enchiam
de esgoto. Hoje tem casas que tem uma meia parede de uns 40, 50 centímetros no portão ou na entrada da casa para que, em chuva forte, hoje tem uma caixa lá que aciona a bomba é acionada através de... Ela enche aquela boia que aciona a bomba. E manda isso lá na Rua do Rosário, na reta da Rua São Pedro, que manda para a Praça de São Pedro, onde tem uma estação de tratamento de esgoto que nunca ninguém viu funcionar. Você já viu alguma vez, Arnaldo, essa estação funcionando? E logo abaixo, a 500 metros abaixo, tem a estação de captação d'água. Mas a 100 metros tem um cano de esgoto de 100 milímetros que joga esgoto a 100 metros da fonte de captação d'água, meu caro Cláudio. Essa é a realidade que São João da Barra vive. Então, o que eu queria dizer para você, uma estação de esgoto que foi construída, que custou talvez 7, 8 milhões de reais do nosso município à época, e que nunca funcionou, está lá, já teve que gastar quase 200 mil para tentar reparar algumas coisas, bombas desperdiçadas, escada. O que não perdeu é o que é de aço inox, que tem na estação. E mais, construir um parque de exposição. Estão querendo transformar o parque de exposição num pipódromo para a rapaziada e soltar pipa sem ter risco de danificar ninguém, de atingir ninguém. Isso está sendo discutido aqui, criar uma associação de pipeiros para poder fazer isso. Porque parque de exposição funcionou no ano de 2012, o último ano do segundo mandato da senhora prefeita, e que gastou-se uma fortuna para construir e uma outra fortuna para fazer a exposição. E até hoje o parque está como, Arnaldo? Está bonito, não está? Deram uma pintura, ajeitaram, e lá dentro tem o quê? Então, Cláudio, essa é talvez um pouco daquilo que a gente pode dizer. O governo passado deixou 2 escolas modelos com 80% construídas. Inaugurou-se uma, ela concluiu, a senhora prefeita, uma em Mato Escuro. Fez uma inauguração bonita lá e falou naquela oportunidade, em junho de 2019, que tinha 90 milhões em caixa. Arnaldo deve ter ouvido esse áudio. 90 milhões em caixa, que havia muita obra por aí. Nós não tivemos obra nenhuma. A outra escola modelo no loteamento do Renan ou no Nova Gruçaí, eu faço confusão ali, está lá funcionando, mas não chegou a concluir. Está funcionando, começou a funcionar do jeito que estava, praticamente do jeito que estava, para poder dar vazão à demanda de alunos. Nós temos anexos funcionando em creches, de creches funcionando em prédios alugados para ter anexos, porque não tem uma demanda. Quer ter dificuldade? Tenta colocar um filho seu numa creche em São João da Barra Municipal. Não tem vaga. Então, são situações assim que não dá para você conceber, não dá para conceber você viver num município que, para ter quem é de fora, tem campista que diz assim, vem para cá para ser candidato em campo da senhora prefeita. Ela podia ir com muito prazer. Emilson, vamos lá para a questão política agora. O Nicolas Esteves fez uma pergunta aqui no grupo, até interessante, porque bate até com um artigo, não sei se você viu, que eu escrevi recentemente com relação ao tabuleiro. Ele diz assim, eleitoralmente falando, como o Emilson Amaral pensa em unir a oposição do município em torno de sua futura candidatura? E qual será o grande argumento que ele usará para convencer o eleitor sanjoanense que chegou a hora da mudança? Eu falei do meu artigo que eu falava dessa dificuldade que eu vejo particularmente da oposição dividida. Então, tem condições de se unir à oposição? E qual seria esse meio para essa união? Arnaldo, muito, muito, muito importante você trazer esse assunto aqui, o Nicolas Esteves também, que eu acho que é fundamental. Antes da eleição de 2018, o Emilson Amaral já batia nas redes sociais, no grupo de Zap da Rádio Barra, e você tem acesso lá, eu já batia sobre a necessidade de fazer uma união da oposição, desde aquela época. Eu já batia nisso. Eu fui o cara que mais lutei para que, junto ao grupo, você sabe que teve 4 pessoas lançadas inicialmente candidatos, aqui, que foi o Frank Areias, o Emilson Amaral, o João Paulo e o doutor Juliano. Nós fizemos um acordo para o que tivesse melhor à época, na pesquisa seria o candidato a prefeito e o vice, o segundo colocado. Isso não avançou porque o João Paulo teve que desistir da questão partidária e tal, e optou por ser candidato a vereador. O Juliano não ficou, o Frank não quis, o Emilson manteve.
Mas quando estávamos os 4 ainda, eu busquei falar com o Márcio Nogueira, o único contato que eu tive com ele, além de uma reunião, para ele participar com a gente, para ser o 5º integrante. Ele foi numa reunião aqui nesse local onde nós estamos aqui, ele veio na reunião e ouviu da gente. Era uma quarta-feira, tendo uma partida de futebol no estádio municipal, e ele disse que daria uma resposta para a gente daí a 8 dias, que eu perguntei se ele podia responder na hora, ele disse que não podia, estava aqui com ele o filho dele, estava aqui também o Max Henrique, são testemunhas disso, e perguntei, pode ser amanhã, que seria uma quinta, pode ser numa sexta, ou no sábado não, porque ele é adventista e tal. Em resumo, seria na quarta-feira, 8 dias depois, e eu, Emilson Amaral, estou esperando a resposta até hoje. Não tive a resposta, tá? Não tive a resposta. Mesmo assim, hoje, a conscientização dos moradores do município de São João da Barra, pela união da oposição, é maior do que a dos candidatos. Você sabe que não é novidade para ninguém, eu não vou falar mal dele, ao contrário, é um cara daqui, da gente, o Renê, ele é candidato a prefeito e não aceita negociar nada para montar uma oposição única, não é? Ele não aceita. Então, é uma coisa que não tem como. Falam-se no Emilson com o Márcio Nogueira. Eu sempre deixo à disposição de todos, e vou falar aqui de público, eu sou para a união da oposição para o que der e vier, desde que obedeça 2 critérios que são importantes. O primeiro é que faça uma pesquisa idônea, com o Instituto Idôneo, com as 2 equipes de candidatos, ou 3, quantos forem, estiverem unidos, para ter acesso a tudo que se passar, e que o primeiro colocado seja o candidato a prefeito e o segundo seja o candidato a vice. Essa é a minha colocação, tá? O que vai se combinar em bastidores é outra situação. Eu hoje sou um cara que eu tenho o Dalmo, que está aqui, e tenho o Eziel como possíveis vices. Se a gente chegar, pode ter certeza de uma coisa, não é vice para enfeite, é vice para atuar. Vice não pode ser uma figura decorativa, como nós temos hoje, infelizmente, em São João da Barra, que o atual vice tinha planos desde sempre e que não teve condição de colocar em voga um plano que nós estamos trabalhando, inclusive, sobre isso, que é a questão de uma área bonita ali no porto da SEDAI, ali do lado da SEDAI, Porto do Graça ali, que precisa ser urbanizado urgente. Então, são essas coisas que a gente tem que dizer para resumir para vocês, mas estou à disposição. Emilson, com relação à sua pré-candidatura, existem muitas críticas, sobretudo em redes sociais, pelo fato de você ter passado por muitos governos, ser aliado de muitos prefeitos, desde a década de 80, passando Ranulfo, Betinho, Carla, Neco, e nesse governo você ficou distante da prefeita, nessa gestão você ficou distante da prefeita, e você falava muito em programa de rádio, eu me lembro disso perfeitamente, que você nunca tinha sido picado pela mosca azul. Você usava muito essa expressão, até quando você falava muito de Garotinho, que Garotinho saiu da rádio, assim como você está saindo da rádio, o ex-governador Antônio Garotinho, você usava como exemplo, falando que tinha sido picado pela mosca azul. O que levou a essa mudança para esse pleito de 2020 e como que você responde a essas críticas de você ter sido aliado de governos diferentes durante ao longo desses anos? Você que tem atuação política desde jovem, você sempre coloca isso, né? Como que você responde a essas críticas que surgem muito na rede social, inclusive nesses comentários aqui do programa? E qual foi a picada da mosca azul para mudar aí essa ideia e se lançar pré-candidato a prefeito? Arnaldo, essa pergunta talvez seja a mais importante do programa, de todas para mim. Por quê? Porque eu tenho mais uma vez a oportunidade de desmistificar, assim como a dona... meu Deus, falou aqui ainda há pouco, Dona Noêmia, falando de que eu estava... Eu preciso desmistificar essa situação. Caneca bonita é assim, rapaz. O que eu quero dizer com isso? Arnaldo, eu subi num carro, numa caminhonete velha, em Casa Sincera, Segredo, no dia 7 de setembro, quando João Francisco foi candidato a prefeito pela primeira vez, o município era um só, tendo como vice o Edvige Siqueira, da família Siqueira. Eu subi, eu tinha 17 anos, 18 anos por aí,
numa caminhonete imprensadinha, não tinha som, não tinha nada, era no gogó, porque foi uma reunião improvisada, mas que deu muita gente. Ali eu subi por idealismo, de ver um sanjoanense, de querer um sanjoanense, de torcer por um sanjoanense para melhorar a nossa cidade. Depois disso, eu convivi sem nunca participar de governo nenhum. Eu nunca fui nomeado a nada, tá? Nunca fui nomeado a nada. Eu fiquei um mês assessor de imprensa da Câmara numa gestão que eu prefiro nem abordar e saí por causa de um assunto que eu também prefiro não abordar. Por que eu nunca fiz parte? Todo mundo sabe que eu comecei com hoje a minha empresa de sonorização, de iluminação, de eventos. Eu comecei com o saudoso senhor Nilton Pomada, ajudando ele, trabalhando com ele, com o Luiz e tudo mais. Essa empresa nós adquirimos no futuro dele e transformamos numa empresa que pudesse trabalhar com o produto nacional todo. Eu investi tudo que eu ganhei, não foi pouco que eu ganhei. E eu ganhei isso, 90% do município de Serrão da Barra, de forma limpa, de forma honesta. Só que é difícil você fazer o que eu fazia, que era apresentar comícios. Eu trabalhava com a empresa de som e apresentava comícios. E você não vai torcer para aquele governo que você está trabalhando. Agora, você se identifica com todos eles que passaram? Eu, no meu caso, eu me identifiquei com todos que passaram. Eu tive necessidade de trabalho. A identificação é diferente. Não nego para você que quando eu fui chamado na minha casa por volta de 1h da manhã num dia, para eu trabalhar no terceiro mandato, no terceiro ano de governo de Carla, do primeiro mandato dela, eu fiquei muito satisfeito. Para eu trabalhar com som no carnaval. Eu vim ser chamado por um concorrente na área, que é o Paulo Noel, está lá em São Francisco, testemunha disso. E dali eu passei a ter um contato com ela. Fiquei trabalhando aqui, o Paulo foi para São Francisco, que a gente começou a trabalhar aqui e tal, e veio o segundo mandato, que a gente trabalhou junto. Depois veio a campanha do Neco. Os outros que passaram, eu estou dando mais ênfase a isso aqui, sabe por quê? Porque com o Betinho aconteceu o seguinte, eu fiquei de fora do governo de Ranulfo. Por quê? Porque eu trabalhei com o Alberto. Perdeu-se a eleição. Eu não pude trabalhar no início do governo de Ranulfo. Sabe quem foi um dos caras que me ajudou, e daí a minha consideração com ele até hoje? Vereador Antônio José. Tá? Na época, o vereador Antônio José, que me ajudou a levar Ranulfo, colega daqui de Serrão da Barra, quando ele veio para cá com a família dele, colega de escola minha, de vôlei e de tudo mais. Bom, no momento atual, Neco ganhou a eleição e eu fiquei no mesmo esquema de prestando serviço. Você estando prestando serviço para uma empresa, é muito difícil, para uma prefeitura, é muito difícil você se manifestar contra. Ela brigou com o Neco, ficou batendo no governo Neco, e eu defendia o governo Neco. Brigava com o Neco nos bastidores, tá? Pelo melhor para a cidade, inclusive na reta final, muita gente não sabe, ele queria, eu me filiei ao PL de Garotinho, na época, por pedido dele, por insistência dele, para que eu pudesse ser até candidato a vice na chapa, mas quando eu mostrei as minhas ideias quais eram, naquela época eu fui excluído do processo. Então muita gente não sabe dessas coisas. Eu sou contra a senhora prefeita por tudo que ela fez durante o mandato do ex-prefeito Neco. E ela chegou na prefeitura com uma esmagadora vitória. Arnaldo, você sabe o que é a expectativa de um povo? O povo de Serrão da Barra teve expectativa com ela no primeiro mandato, teve expectativa no segundo mandato e agora no terceiro. Acabou que no terceiro, com mais arrecadação ainda, foi pior. Qual é o investimento que tem? Qual é a qualidade de vida que teve de melhora para o nosso povo? Então, eu comecei a ouvir pessoas de bem da minha cidade. E daí eu digo para vocês que se a gente chegar lá, ô Cláudio, nós vamos criar, já está criado, um conselho de pessoas que vão poder
ter acesso para puxar a orelha do Emílcio Amaral, caso ele chegue, se o povo entender e Deus também, que esteja desvirtuando do caminho daquilo que a gente prega. Que é muito sério o que a gente prega. A gente prega a chance de trazer uma São João da Barra diferente, recuperar esse terreno perdido, e não vai se recuperar, Arnaldo, com o custeio que a gente tem, ô Cláudio. O custeio que a máquina tem hoje é impossível você fazer. Você vê que na primeira coisa que teve que cortar, cortou o quê? Cortou cartão de servidor que está em casa, que não está em casa porque quer. Tirou o auxílio transporte, que é um erro o auxílio transporte para quem mora a 100 metros da prefeitura. Tem R$100 de auxílio transporte, não sei para quê. E muitas outras coisas que começaram a serem cortadas. Olha, Emil, sem querer cortar sua linha de raciocínio, mas só encaixando uma pergunta, dá para cortar o custeio da máquina e manter os serviços que temos? Dá. Dá e muito. Basta não fazer política com dinheiro público. Basta não gerar o empreguismo que nós temos aqui. Arnaldo, nós temos hoje mais de 11 mil pessoas que tiram da máquina pública. Você diz assim, Wilson, 11 mil? É porque nós temos 5 mil ou mais com cartão. Olha, cartão que foi criado, que ela acabou quando chegou, que foi criado em 2018, 2019, não tenho certeza, chegou a 1.000 cartões nesse ano lá. Quando chegou agora em abril, ela disse numa live que tinha 4.500. Se em abril tinha 4.500, nós temos quanto? Eu estou dizendo 5 mil, pode ser que seja muito mais, pode ser até que seja os 4.500, mas é difícil. Por quê? Porque não se pode provar, mas as informações são muitas de que tem distribuições para todo canto. Então, se você pegar hoje a máquina pública com cerca de 3.000 concursados, porque era 2.600 e pouco, ela disse aí que chamou 400 e poucos concursados, então passou de 3.000. Nós temos 400 e tantos nomeados, Arnaldo, dos quais você enumera quantos são daqui. Concursados na máquina pública gasta o quê? Hoje 1,5 milhão? Acho que gasta até mais de 1,5 milhão por mês em São João da Barra. Não, 8 concursados, mas estou falando o nomeado, o nomeado. Entendeu? Então são tantas coisas que a gente tem, Arnaldo, que tiver que falar aqui, que a gente vai ficar até meio-dia e talvez não chegue a um denominador comum. Por isso eu tenho que falar, buscando falar um pouquinho de cada assunto, para poder tentar mostrar para vocês e para quem está em Campos, porque tem muita gente em Campos que vota aqui. É difícil, como também tem gente, ainda mais quem está no limite ali, na Baixada Campista principalmente, desde Goitacazes até o Farol, é tudo limite com o São João da Barra. Tem muita gente que vota aqui, não é pouca gente, tem gente também que é veranista, que optou por votar aqui, para vir no dia 15 ou no dia da eleição, já ficar por aqui e tudo mais, aproveitar o feriado. É isso. Mas à sua disposição. 9h16, a gente já estourou demais o tempo. Nogueira, só um pinga-fogo, são 4 pré-candidatos, rapidinho. Eu queria que você falasse sobre eles, tá? Não sei se Nogueira tem alguma pergunta, você está atropelado pelo horário, né, Nogueira? Não, eu vou. Próximo agora você vai no meu lugar lá com o Cristiano. Mas pode terminar aí. Eu vou falar o nome dos pré-candidatos, queria que você resumisse em pouquíssimas palavras com relação a eles. Primeiro, a prefeita Carla Machado. Carla Machado foi uma prefeita que surgiu na política como candidata, como professora, como secretária de educação e como vereadora, depois prefeita. Esperava-se tudo dela e acabou chegando no ponto que está aí. Foi atingida por uma fatalidade que ninguém quer passar por isso. Não sei se isso, né, acabou prejudicando ainda mais. Hoje é difícil você ver a prefeita que não seja através de uma live, de uma rede social, e até o pessoal da administração, segundo falam, tem dificuldade de falar com ela. O pré-candidato Márcio Nogueira. Só fui conhecer numa reunião que foi marcada pelo Alcimar na sede do São Joanense para falar sobre a economia nossa, e para minha surpresa eu fui ver que a reunião, na verdade, era do Márcio. Estava naquela época ele se lançando candidato. Depois eu tive o contato telefônico, ele veio aqui para falar,
e depois nunca mais tive contato com ele. Ele disse que está aqui em Atafona há 20 anos e começou com uma loja de R$ 1,99. Eu acho que o povo de Atafona, especialmente, pode tê-lo conhecido há mais tempo, mas a grande maioria está o conhecendo agora, que ninguém o via em lugar nenhum. Não sei dizer sobre ele, acho que é um homem de bem, acho que é uma pessoa empreendedora, porque está aí o exemplo dele, mas é tudo na base do achômetro, porque eu não conheço nada para falar que possa abonar ou desabonar a conduta dele. O pré-candidato lá do 5º Distrito, Otávio Carvalho, ele é candidato? Ele se coloca como pré. Eu tenho dúvida se ele vai ser. Teve comigo num dia, trazido aqui pelo Wellington Oliveira para conversar comigo. É um cara com profundo conhecimento de engenharia, de uma experiência de vida, mas não creio que ele vá levar até o final a candidatura dele. E para concluir, o Renezinho. Renezinho é um empreendedor em São João da Barra, é um jovem de uma família dos dois lados, família de gente de bem, é um cara também raiz da terra, como eu, nós somos da raiz, nós somos pessoas que temos a nossa envidia enfincada aqui na nossa terra, portanto, para nós aqui é sempre falar com muito mais base. Uma pena que ele, com toda essa visão, não aceite dialogar, porque ele é um cara sério. Renezinho é um homem sério e merece todo o respeito. Meu, principalmente, merece. Tá numa luta, buscando, só que, na minha visão, teríamos que ter diálogo, que não acontece, ele não aceita e a gente respeita. Mas é uma pessoa do bem, na minha visão, ao jeito dele ser. Tá? Muito resguardado, muito reservado, hoje está se mostrando mais, tá? Estou à sua disposição. Nogueira, é com você agora. Perfeito. Agradecer muito ao nosso companheiro de profissão, Emilson Amaral, hoje aí. Você me dá um segundo, Cláudio? Claro. Dizer que é o. Só dizer o seguinte, Arnaldo esqueceu de perguntar, e o Emilson Amaral? Não é? Perguntou Perfeito. Sobre Carlos, sobre Cláudio, Márcio, sobre Renê, sobre Otávio, e não falou do Emilson. Eu gostaria de dizer, Cláudio, o Emilson Amaral é um cidadão que vem de muita pobreza. Eu fui vendedor de pirulitos, de papa e pamonha na praia de Atafona, que a grande maioria dos campistas das antigas se lembram. Criei um vínculo com o pessoal de Atafona, com a Ilha de Convivência, especialmente por causa disso. Fui tirador de areia do Rio Paraíba, quando não tinha emprego para trabalhar. Trabalhei em padaria, trabalhei na Toquino 19 anos, e hoje toco o meu próprio negócio, que é a empresa que meus filhos estão tocando hoje, de som e iluminação. Proibido de trabalhar na minha terra desde que a senhora prefeita assumiu, tá? Fez um pregão no dia 27 de dezembro, que eu estou contestando até hoje, para impedir da gente participar, e hoje contrata tudo através de dispensa de licitação. O Emilson Amaral é essa figura, problemas de saúde grave, que hoje está aqui à disposição do povo da minha terra para escolher soberanamente, lá na cabine indevassável, o que eles querem fazer com a nossa terra. Continuar como está aí, se achar que está bom, mudar para uma das opções que tem, inclusive a minha, que é uma proposta de mudança para melhor da nossa cidade. Quem me conhece sabe disso. Tá bom, Cláudio? Obrigado a você. Perfeito. Obrigado a você, obrigado, Arnaldo, obrigado, Grupo Folha da Manhã, pelo espaço, pela oportunidade. Sou muito grato mesmo. Cláudio, te conheço quando você chegou em Campos, tá? Eu sei disso, eu sei. Antes de você... Aliás, quem sempre fala de você em nossas reuniões e dos tempos bons da Rádio Macaé é Dona Diva. Está sempre lembrando muito de você. Um grande abraço aí de todo o grupo, obrigado pelo seu carinho. Se precisar, grita daí que eu respondo daqui. Tá bom, meu irmão? Um abraço e saudações tricolores. Sou seu fã, admiro o seu trabalho, vá em frente porque você é bom. Cláudio. Saudações tricolores, um abraço. Arnaldo.
Seu tempo acabou. A saudação tricolor. Mas, daqui a pouquinho a gente está anunciando um entrevistado no blog do programa de amanhã. E só fazer aqui um esclarecimento aos outros pré-candidatos de São João da Barra, que todos serão convidados. Na minha próxima semana, né, a gente faz um revezamento semanal, na minha próxima semana estarei fazendo um convite a todos para a gente estar ouvindo aí, tentando ouvi-los todos antes das convenções ainda. Tem que correr. Perfeito, vamos lá. Vai até 16 de agosto. Bom, são 9h23, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição de hoje. A ultimazinha só para fechar mesmo, já estourou tudo. O Flamengo tá igual o sem torcida, tá igual o Sansão sem cabelo. Isso quem falou foi o Trajano, que aliás esteve com a gente aqui agora recentemente, junto do jornalista Luiz Abreu Barbosa aqui nesse programa, o José Trajano, fundador da ESPN. Gente, são 9h23.